eu queria te convidar a não dormir nessa noite. Eu sei que nessa penumbra onde você está, e passado das 11 horas da noite, eu sei que é difícil, mas eu tenho certeza que essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? E desde o momento que o pastor Rafael, ele foi desafiado a fazer esse retiro, eu o apoiei, eu falei para ele, não, você precisa fazer esse negócio, porque eu acho que no Garavelo nós precisamos ter marcos. E hoje nós estamos aqui como um marco. É um marco para a história do Garavelo, mas muito mais do que para a história do Garavelo, é um marco para a sua vida. Ah, pastor, por que o senhor está falando isso? E sabe que eu gostei muito do tema, porque eu acho que tem tudo a ver com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai manifestar na sua vida de uma forma sobrenatural. Sabe qual que é o meu sentimento, meu querido irmão? É que Deus, Ele tem tantas coisas para fazer na sua vida, que você não consegue calcular. Então eu vou te pedir algo nessa noite, que nesse final de semana, você verdadeiramente, eu estava percebendo, estava lendo a programação, e eu percebi que amanhã vai ser um tanto intenso. Mas eu vou te pedir algo. Se entrega, mergulhe, como você acabou de cantar, mergulhe no Senhor. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. A minha oração é essa, que as suas estruturas, elas sejam marcadas pelo Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. E o tema desse retiro é justamente a manifestação dos filhos. Mas para você saber o que é ser filho, você precisa conhecer a sua paternidade. Você precisa conhecer o seu pai. Sabe, você precisa relacionar com o seu pai. E eu, pensando nisso, pensando nesse título, eu fui cavar. Eu confesso para os irmãos que, sem mentira nenhuma, eu devo ter preparado umas 4 ou 5 mensagens para poder compartilhar com você. Até que na quarta-feira, aconteceu algo e Deus me direcionou para um rumo, e ali o Senhor começou a falar comigo, e de fato saiu um esboço completo. Hoje eu queria falar com você sobre você aprender a esperar no Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui tem lutas? Quantos aqui tem problemas? Quantos aqui tem dificuldade de resolver os problemas? É com você que eu quero falar nessa noite. Essa é uma palavra de ânimo para você nessa noite, mas não no sentido, olha para cá, não no sentido de te exortar. Não, eu não vim aqui com esse intuito. Eu vim nessa noite te mostrar que há um caminho para mim e para você, desfrutarmos de um Pai amoroso, desfrutarmos da bondade do Senhor. Se nós pararmos então para pensarmos nos nossos problemas, se nós pararmos para pensarmos nas nossas lutas e dificuldades, nós vamos perceber que, na verdade, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, as coisas parecem que se tornam mais difíceis, mais complicadas. Você acorda, você vai estudar, você vai trabalhar, e você é pressionado o tempo inteiro. Você é pressionado a ter que resolver, a fazer, a conquistar, a provar o quanto você é bom. E parece que as dificuldades, ao invés de diminuir, as pressões tendem a subir, a aumentar. Acontece isso com alguém aqui? Isso tem acontecido. E aí, você luta, tenta conseguir os seus objetivos, seus alvos de vida, mas parece que você não consegue finalizar, concretizar. Opa. Você ora, move, mas parece que as coisas não vão. Parece que as coisas não dão certo. Parece que a coisa ainda não encaixou. E aí você vai para a igreja, você vai para a célula, você participa do discipulado, você fala, eu sou filho, eu sou crente. Mas o que está acontecendo? Por que as coisas não acontecem na minha vida, pastor? Por que eu não tenho desfrutado? Observe que muitas vezes sentimentos batem a nossa porta e, ao invés de nós avançarmos, qual que é a nossa tendência? Travarmos, recuarmos. Ah, pastor, é isso que acontece comigo. Você vai entender onde eu quero chegar com você. Eu sei que muitos de vocês aqui estão fazendo segundo grau, alguns estão fazendo faculdade.
E se você parar para pensar, é como se você tivesse uma prova amanhã. E o primeiro sentimento que vem à sua cabeça é: eu não consigo fazer a prova. Você vai para uma entrevista de emprego, e quando você chega ali para aquela entrevista de emprego, o primeiro sentimento que vem na sua cabeça é: eu não consigo, essa porta não é para mim, parece que as coisas estão fechadas, parece que as coisas não vão. Mas você grita e berra lá no seu íntimo, que é sobre isso que eu quero falar hoje. Poxa, mas eu sou filho. Eu sou filho. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Eu deveria viver o máximo que o Pai sonhou para mim. Eu deveria viver uma vida plena. Mas parece que algo está nos prendendo. Parece que algo está nos impedindo. Parece que alguma coisa está nos puxando para trás, impedindo de avançar. Então eu quero falar com você nessa noite, porque essa é uma palavra de Deus para você nessa noite. Se você tiver com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Eu quero viajar com você nessa noite através da palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 40. Por causa de um versículo, o Senhor abriu meus olhos para muitos do texto que eu quero ler com você. E lá em Isaías capítulo 40... Versículo 21, eu não vou ler todo o texto com você por causa do avançado do tempo. Tem como projetar? Isaías capítulo 40, versículo 21. Alguém que já elucubrou com a Bíblia? Você já montou um filme da Bíblia na sua cabeça? Eu queria te convidar nessa noite a montar um filme da Bíblia na sua cabeça. Esse texto, se você for lá no cabeçalho da sua Bíblia, quando vai falar sobre o livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 17, ele começa dizendo: a majestade de Deus. Se eu perguntar para você aqui nessa noite: escuta, você conhece a Deus? Eu tenho certeza, você vai me dizer: eu conheço. Você conhece Jesus? Você vai falar: eu conheço Jesus, pastor. Se eu te perguntar: escuta, você relaciona com Deus? Você vai falar: eu relaciono com Deus sim. Eu entendo a história bíblica, eu entendo tudo de Deus. Mas eu queria que você abrisse seus olhos para entender a grandeza, a soberania de Deus. E há uma palavra dentro desse texto que Deus vai te mostrar nessa noite, no nome de Jesus. Qual que é o seu chamamento? O que é ser filho de Deus? E a palavra de Deus começa dizendo justamente no versículo 21, como eu te falei por causa do tempo: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Pastor, que texto complicado. Não, querido. Imagina o texto da seguinte maneira. O profeta Isaías, ele vai contar o seguinte: você precisa aprender qual que é a grandeza de Deus. Deus tem tudo sob o seu domínio. Nos seus olhos não passam nada. Você precisa reconhecer que há um Deus grandioso, que há um Deus grande, poderoso, que precisa ser exaltado, que você precisa relacionar com Ele em intimidade. E Isaías, ele começa a tecer esse pano de fundo, e ele diz que é Ele que desenrola as cortinas, é Ele que fez os céus, é Ele que eu vou te contar daqui a pouquinho, Ele que fez as estrelas. Você pode pensar: pastor, o que ele está dizendo? Ele continua: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secam. Quando o sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? O profeta está dizendo o seguinte: você quer comparar a Deus? Não, está errado.
Não há ninguém igual a Deus. Eu posso ouvir um amém? E aí ele diz: levantai ao alto os olhos e vede. Vede o quê? Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Oh, meu Deus! Olha para cá, querido, isso aqui é poderoso demais. Sério, eu estava meditando nesse texto. Se Deus conta as estrelas, que são gases, você acha que você não tem valor para Deus? Eu não preciso ir longe aqui com você nessa noite. Eu não preciso ficar te perguntando, porque quantas vezes você já se levantou em circunstâncias e você perguntou para Deus: será que o Senhor me ama? Será que o Senhor está preocupado comigo? O texto diz que ele conta as estrelas, ele a chama pelo nome. Ele continua: por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por quê? Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Guarda isso aqui. Quantas vezes nós ouvimos frases do tipo: Deus não importa comigo, Deus não está interessado nos meus sonhos. Isso aqui é as pessoas que não conheceram a Deus, são pessoas que ainda não entenderam a intimidade com Deus, e elas pensam que Deus não está olhando para ela, acha que está despercebido. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Versículo 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Versículo 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Ainda não é o texto que eu quero ler com você, mas aqui tem um detalhe que Deus falou comigo. Tem muitos jovens que têm caído, tem muitos jovens que estão cansando, tem muitos jovens que não têm experimentado de uma porção que eu tenho para eles. Pastor, mas por que nós não experimentamos então? O profeta Isaías, ele responde no versículo 31, e ele diz: mas os que esperam no Senhor, aqui está a chave, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pastor, o que você está querendo dizer com isso nessa noite? Sabe, queridos, nós estamos muito acostumados a pensar e acreditar que Deus está bravo conosco. Eu estava dando aula essa semana e eu estava falando isso lá na minha aula. Não sei quanto a você, mas eu cresci com frases do tipo: se você não fizer o correto, o papai do céu não vai gostar de você. Alguém já ouviu frases assim? Se você não se comportar, você não vai ganhar um presente do papai do céu. Como assim, pastor? E aquilo vai impregnando em nós. E muitas vezes as coisas não acontecem conosco. Muitas vezes não avançamos no relacionamento, na intimidade, na perseverança, em avançar. Cansamos mesmo. Por quê, pastor? Porque pensamos que Deus está com raiva de nós. Achamos que Deus não está preocupado conosco. Sabe, os filhos só podem se manifestar uma vez que eles têm a identidade do pai. Pastor, por que você está me contando isso aqui hoje? Eu estou te contando porque aqui é algo poderoso demais, meu irmão. O que eu quero que você descubra nessa noite é que Isaías, ele está justamente nos conduzindo a um lugar mais alto, a um lugar mais elevado, a um relacionamento com Deus como você ainda não teve. Eu quero te falar mais. Preparando essa palavra, Deus falou fortemente comigo que o que eu iria compartilhar com você hoje era uma preparação, preste atenção, era uma preparação para aquilo que vai acontecer daqui a amanhã. Mas deixa eu te falar uma coisa,
Deus só vai agir de uma maneira sobrenatural se o seu coração estiver alinhado com Ele. Ah, pastor, por que você está me contando isso? Por que você está falando isso? Eu estou te contando porque essa passagem, muitas vezes, nós ouvimos frases do tipo, não, Deus não está preocupado comigo. Deus não está interessado em mim. Quantas vezes eu já ouvi frases do tipo, Deus está ocupado demais para se preocupar comigo. Preste atenção. E aqui não tem nada a ver com você ser forte ou independente. Ah, pastor, por quê? Porque por mais que você seja forte, Ele está dizendo, é o seguinte, vocês acham que vai ser na sua força? Vocês acham que vai ser no quanto você é capaz? E te digo mais, vivemos dias de muita preocupação no nosso meio. Por quê, pastor? Porque o tempo inteiro você é bombardeado a ter que ser o melhor. O tempo inteiro você é bombardeado a ter que fazer mais. O tempo inteiro você é bombardeado, puxado. Com pensamentos você consegue, muda a sua vida, saia da cova. Então, passa na frente dos outros. Vamos, chegou a sua vez. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que Isaías vai nos mostrar aqui é justamente um caminho contrário. Não basta você ser o melhor. Não basta você ser forte. Ele destrói todas essas coisas se os fundamentos não forem os fundamentos corretos. Se o seu coração não estiver correto. E falo mais para você, Deus está totalmente interessado na sua vida. Sabe por quê, querido? Ele não teria feito nada disso se não fosse por você. Então hoje eu estou aqui para te dizer que Deus está interessado em você. Deus, Ele interessa com a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Mas você precisa entender, Ele não vai mover na sua vida enquanto você não voltar para Ele. Enquanto você não dizer para Deus, eu não consigo. Eu não posso. Senhor, sozinho eu não vou. Deixa lá para mim. Isaías capítulo 40, versículo 31. Então preste atenção. Essa é a chave. Enquanto os filhos, olha para cá. Enquanto os filhos não têm uma atitude de dizer, Pai, eu não consigo sozinho. Enquanto os filhos não estiver relacionando com o Pai e virar para o Pai e erguer mãos santas e dizer, Pai, me ajuda. O Pai não pode mover na sua vida. O Pai não pode mover de maneira sobrenatural na sua vida. Mas vamos ser sinceros, querido. Diante de tantas oportunidades, diante de tantas coisas boas que acontecem, já parou para pensar o tanto que é difícil desarmar? O tanto que nós somos fortes? O tanto que nós somos bons? Em casa nós queremos ser os melhores. Na escola ninguém pode nos acusar. Nos relacionamentos é o seguinte, eu sou muito bom. Eu sou forte. E aí você não percebe que, na verdade, você, por ser muito forte, por ser violento, você acaba caindo na cilada do inimigo. Pastor, qual que é a cilada do inimigo? Tirar você do relacionamento com o seu pai. Tirar você de uma posição que é justamente esperar no Senhor. É entender que aqueles que esperam no Senhor, eles têm suas forças renovadas. Pastor, então o que acontece? Você precisa entender o que vai acontecer. O que acontece conosco, comigo e com você. Aí eu não estou me eximindo, não. Eu estou querendo te mostrar hoje o que eu vi na palavra. Quantos de nós somos impacientes, queridos? Quantos de nós queremos colocar o carro na frente do boi? Achamos que as coisas vão ser resolvidas da nossa maneira, no nosso tempo. E você acha que as coisas vão acontecer com você assim, no estalar de dedos. Ah, porque eu quero. Eu falo pelos meus filhos. Agora eu tenho 3 filhos. E a caçula não posso contar, porque tem 38 dias de vida. Mas eu fico vendo o meu filho de 7 anos, é o mais velho. Ele é imediatista.
Se as coisas não acontecem na hora, ele fica com raiva, ele emburra, ele fica impaciente, e aquilo que era para ser bênção na vida dele, acaba atrapalhando ele a experimentar do favor do Pai. Ah, pastor, por quê? Porque não aprendeu a esperar. Não aprendeu a esperar no Senhor. Hoje eu vim aqui para mostrar para você justamente que se nós pararmos para observar, como eu comecei a minha ministração perguntando para você, escuta, você tem problemas, escuta, você tem dificuldades, você passa por tribulações, você tem pressões, para e observa para você ver o tempo inteiro. É em casa, é no trabalho, é na escola, é na célula, é no discipulado, é em todo lugar. Se você parar para observar, você está sendo pressionado o tempo inteiro. Você está no 2º grau, o pastor Naor já falou isso aqui em outras circunstâncias. Você está lá estudando, você está terminando o 2º grau, aí as pessoas começam a te pressionar. Escuta, qual que é o curso que você vai fazer? Você já escolheu qual que é o curso, qual que é a faculdade que você vai fazer? Está passando da hora, você tem que resolver. É ou não é assim, gente? Aí você entra na faculdade, o que acontece? A próxima pergunta é, você não vai casar, não? Você não vai casar? Aí eu te falo, se você não casou, eu vou te contar qual que é a próxima pergunta. Depois que você casa, a primeira pergunta que eles fazem é a seguinte: você não vai ter filho, não? Aí eu te falo, você está todo lindo, você fala, agora eu acho que acabou. Não, aí eles perguntam, só vai ficar com um? É só um. Aí você tem 2 filhos, você diz assim, não, mas 2 é pouco, você precisa ter mais. Preste atenção, querido. É o tempo inteiro você é bombardeado na sua vida, até que provar, até que ser o melhor, até que fazer. E aí, pastor, o que acontece? Na maioria das vezes, é nessas horas que vêm os testes. É nessas horas que vêm as pressões. É nessas horas que os problemas se levantam. Pastor, como que levantam? É porque é nesse momento que nós somos pressionados. E no momento que você é mais pressionado, é que sentimentos ruins aparecem em nós. Aqui começa o problema. Aqui começa o problema. Pastor, o que vai acontecer? Hoje eu queria te falar de 4 sentimentos que se levantam nas nossas vidas para impedir de você de esperar no Senhor. E à medida que eu compartilhar com você, você vai perceber que é uma consequência. Vai lá para mim, Mateus capítulo 14, versículo 30. Na verdade, versículo 27. Mas é um texto bastante conhecido, nós vamos voltar para cá depois. Mas você lembra da história de Pedro? E o primeiro sentimento que eu quero te mostrar nessa noite é justamente o que impede você de agir no Senhor, é o medo. E você lembra da história, eu tenho que lembrar com você a história, para você entender o que está acontecendo. A história é a história de Pedro. Jesus, ele vem, os discípulos ficam atônitos, porque ele vem andando por sobre as águas, e quando eles olham, eles falam, é um fantasma. Mas Jesus vira, não, calma aí. Tem bom ânimo, sou eu. Pedro imediatamente vira e fala para o Senhor, Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Oh, olha para cá. De uma medida parecida, vê se isso não é o que o Senhor tem para mim e para você. Quando o Senhor planta um sonho no seu coração, quando o Senhor coloca algo poderoso no seu coração, quando Ele coloca um sentimento de que você é capaz, isso nós chamamos de fé. Isso não é bom? É ou não é, gente? Você está comigo nessa noite? É bom. Alguém pode falar, pastor, o que aconteceu com Pedro? Foi maravilhoso. Eu queria estar lá. Eu queria estar no lugar de Pedro. No primeiro momento, você pode falar que coisa poderosa. O texto ele diz, respondendo Pedro, ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O que o Senhor disse? Vem. Sabe de uma coisa, querido? Você já tem o sim do Senhor. Posso ouvir um amém nessa noite? Você já tem um amém dele. Pastor, me explica melhor isso.
Sabe aquele projeto seu de ser um profissional liberal, que você tem no seu coração guardado, que você não conta para ninguém? Eu quero te dizer, você já tem um amém do Senhor. Sabe aquele projeto de faculdade, de você passar, fazer uma faculdade, depois fazer uma pós-graduação, e ter um projeto de ter um MBA, que está lá, gravado lá? Eu quero te dizer, você já tem um amém do Senhor. Sabe aquele projeto seu de ter a sua família, de construir a sua família, casar, ter filhos e ter aqueles meninos barrentinhos lá, sabe? Oh, meu Deus do céu, é bom demais esse negócio. Menino catarrento é bom demais, eu morro de rir. Mãe não gosta, mas eu acho aquele negócio legal demais. Sabe, olha para cá, até isso Deus tem para você. Pastor, qual que é o problema? Quando as pressões vêm, quando as adversidades vêm, quando o medo aparece. Estava tudo lindo na vida de Pedro. O Senhor falou, vem, é o amém, você tem um sim, só tem um problema. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, estava tudo bem. Só teve um problema. Virou. Tirou os olhos de Jesus. No versículo 30, olha o que a palavra de Deus diz. Reparando, porém, na força do vento. Teve o quê? Teve o quê? Medo. O medo é o inferno. O medo é um problema. O medo nos paralisa. Eu estou aqui para te dizer nessa noite que é justamente o primeiro aspecto, o primeiro sentimento que muitas vezes impede você de viver uma filiação genuína com o Pai. É o medo. É o medo. Pedro começou a andar, estava tudo lindo, estava tudo indo muito bem, mas agora teve um problema. Ele tirou os olhos, e quando ele tirou os olhos, ele teve medo. No mesmo instante, o que aconteceu? Começou a submergir. Começou a submergir. Então me entenda nessa noite, o medo é um sentimento terrível. E aos olhos de Deus, eu estou aqui para te dizer nessa noite, o medo é um ladrão. O medo, ele rouba a sua fé. Ele está roubando a sua fé. Todas as vezes que você perde a fé, pode observar, você fica com medo. Estava vindo para cá com as minhas sobrinhas, e eu estava comentando com ela. Ela me perguntou, como é que é isso? Eu falei, vou te explicar como é que é. Vamos pensar na sala de aula. Amanhã você vai fazer uma prova. Você estudou, está tudo bem. A professora passou para você qualquer matéria que você tinha que estudar. Você estudou, só tem um problema. Você vai deitar, na hora que você vai deitar, que era para você descansar, você pensa, será que eu esqueci de alguma coisa? Já parou para pensar que essa hora é um momento terrível da noite? Quando vem esse pensamento, eu te faço uma pergunta, o pensamento para por aí? Porque quando você pensa o seguinte, será que eu estudei o suficiente? A próxima pergunta é, eu não estudei o suficiente? Será que eu não esqueci alguma coisa? Será que vai acontecer alguma coisa? Eu não vou conseguir fazer a prova. Agora o negócio está começando a ficar ruim. Você é filho, você é amado, chamado, escolhido. Deus tem um sim, Ele tem um amém para você. Mas agora você ficou com medo. Quer ver outra circunstância? Você vai entrar na corte. A corte é bom, né? Quantos aqui querem entrar na corte? Ô, Glória, larga a mão, aproveita a oportunidade, santo. Aleluia. Pastor, eu quero entrar na corte. E aí você começa a flertar. Você sabe o que é flertar? Aí você olha para a moça, quando é, no caso os homens, aí a moça olha para você e os olhares, eles cruzam. E quando os olhares cruzam, o que acontece? Dá uma química. Dá ou não dá, gente? O negócio fica bom demais. Até o medo entrar em cena. Porque você dá aquela olhada, aí ela retribui com olhar. Aí você olha de novo e você fala, nossa, o negócio está ficando bom. Meu Deus! Mas quando você olha de novo, ela envergonhada por você estar olhando para ela, o que ela faz? Aí você olha e fica olhando e fala assim, e agora? Ela não
vai olhar. Aí o diabo vem e lança um medo, a dúvida no seu coração. Não é para você. Você está enganado. E ao invés de você entrar, o que você faz? Recua, paralisa, trava. Pastor, o que está acontecendo? Então preste atenção. O medo nos deixa atento ao redor. O medo, ele nos leva a desviar o foco. O medo impede você de avançar em Deus, de experimentar o sobrenatural de Deus. Sabe que até então, Pedro, ele estava diante daquele que deu a ordem, ele falou, vem! Enquanto ele acreditou no Senhor, enquanto ele ficou preso à palavra do Senhor, ele estava andando por sobre as águas. Eu acho isso maravilhoso. Eu fico tentando fazer o filme na minha cabeça. Quantos passos talvez Pedro tenha dado? Eu sei que está gravando, mas eu fico pensando Pedro descendo do barco. E ele desce do barco naquela coisa assim, ele não olha para as águas, ele não olha para quem está para trás, ele não está preocupado com o vento, e ele só firma o pé. Na hora que ele firma o pé, ele está diretamente olhando para o Pai. E aí, quando ele para e põe um outro, e ele fala, eu vou. E eu fico pensando, quantos passos Pedro não deu? Porque eu só sei de dois camaradas na história que andou por sobre as águas. Jesus e Pedro. Eu acho essa história fascinante. Até aqui. Porque na hora que vem a brisa, o vento, e Pedro tira os olhos de Jesus, a Bíblia fala que ele ficou com medo. E o medo agora o paralisou. Ele deixou. E sabe de uma coisa? Lá em 1 João, coloca para mim, capítulo 4, versículo 18. Aqui está uma chave para você conquistar em Deus. Aqui está a chave para você ter coragem. Aqui está a chave para você viver uma vida de fé, alimentada por fé. E a palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Diga para ela, fala assim, no amor. Fala para ela, fala assim, em Jesus não existe medo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou te falando porque o texto ele continua. E ele diz, no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Mas as segundas circunstâncias que podem nos paralisar, e você vai ver que é uma consequência do medo, é a soberba. Tiago capítulo 4, versículo 6, coloca para mim. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4, 6. Será que eu coloquei errado? Tiago, é isso mesmo. É a parte B do texto, ele diz. Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Pastor, como é que é isso? Você precisa entender isso aqui de uma maneira ainda mais clara ainda. A grande verdade é que a soberba, ela muitas vezes ela é caracterizada pela a característica e o seu sentimento é que Deus reprova veemente a soberba. E para você lembrar disso, a soberba ela iniciou lá em Lúcifer. Quando Lúcifer desejou ser maior do que Deus, ele usurpou o lugar de Deus. Então preste atenção, você precisa entender o que a soberba faz. A soberba impede você de relacionar com Deus. A soberba impede você de buscar a Deus. A soberba te faz autossuficiente. A soberba te leva a ser arrogante. Mas o texto diz que nós devemos ser humildes, devemos nos despir de toda a soberba. Pastor, o que significa isso? Significa, querido, que nós não devemos ser nem melhores nem piores, mas precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, a parte B do texto, olha o que Deus diz.
Sede submissa aos que são mais velhos, outros sim no trato uns com os outros, cingivos de toda humildade. Cingivos de toda humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, Ele concede a graça. Pastor, o que é ser humildade? Sabe que outra coisa que as pessoas não entendem? Eu já vi falar isso, já vi jovens falando isso. Pastor, humildade, então eu não sei nada. Não, não é isso não, querido. Não é bem assim. A humildade, olha para cá. Já estou caminhando para o meu final. A humildade é você reconhecer quem você é em Cristo Jesus. Sabe? Às vezes eu ouço história de pessoas falando de certos irmãos dizendo: o fulano é arrogante, o fulano é soberbo. Eu falo: não é. Ele é o que ele é. Então preste atenção. Deus diz que através de Jesus Cristo você é forte. Pastor, como que eu vejo isso? Eu estava dando aula também, eu estava pensando nisso, e foi onde Deus me mostrou isso. Deus usa os fracos, usa ou não usa? Nós sempre brincamos na videira que Deus vai usar os cavalos pangarés. Sabe para quê? Para envergonhar os soberbos, aqueles que acham que são bons. E aí, o que acontece? Deus escolhe usar os fracos. Mas sabe uma coisa? Ele abomina a sua fraqueza. Deus, Ele é o Deus dos fracos, mas Ele faz os fracos fortes. Essa é a ironia de Deus. O que Deus espera então de você? É quando você chega para Deus e diz: Deus, eu não sou. Deus, eu não sou. Mas sabe uma coisa? Deus ama. Deus ama quando você posiciona e fala: eu sou filho amado. Eu sou filho querido. Eu sou ungido de Deus. Eu lembro que... Você está comigo? Eu fui entrar na corte. É bom falar de corte que você dá uma acordada. Tem gente que está para casar aqui. Maravilha. E eu fui entrar na corte. Eu sei que ainda tem essa historinha. Alguém virou para mim e falou assim: é muita areia para o seu caminhão. Já ouviu? Principalmente com os homens. Porque homem é um bicho feio, não é? E as moças, quando elas produzem, as bichas ficam bonitas. E a minha mulher, até então não era minha esposa, eu olhava para ela e falava: a bicha é bonita. E eu fui conversar com o irmão e ele virou para mim e falou assim: é muita areia para o seu caminhão. E eu sou bom para dar umas... Eu só virei para ele e falei para ele: se tiver problema, a gente dá umas 10 viagens. Ele olhou tipo assim para mim e falou assim: você está se achando, né? Eu só falei para ele, falei assim: eu só sou o que sou. Eu sou o que sou em Cristo Jesus. Eu lembro que eu fui chegar, eu já contei isso em outros retiros, em outras circunstâncias. Eu sei que eu fui chegar para ela, fui falar para ela que nós íamos entrar na corte. Porque você acha que eu fui pedir ela para entrar na corte? Foi nada, eu fui decidido, e já falei para ela, falei: olha, eu estou aqui, ela sentada na minha frente, marquei lá num açaí, não vou te contar onde foi. Fui tomar um açaí com ela, coloquei o irmão lá do lado lá e falei para ele, falei: espera aqui. Ele falou: o que você vai fazer? Eu falei: calma, depois você vai ver. Coloquei ela na minha frente, ela falou: então, o que foi? Eu falei: não, eu vim aqui para oficializar a nossa corte. Ela: o quê? Como assim, pastor? Olha para cá. Alguém vai falar: pastor, isso é soberba. Não é. Não é. Volta para a história da prova. Você tem que fazer uma prova amanhã. E aí você estudou, tudo preparado, a matéria montada, tudo certinho, arrumadinho. Você está ciente do que vai cair na prova. Tá ou não tá? Tá. Aí, no outro, você dorme em paz, tudo maravilhoso. No outro dia, quando você chega na escola, aí um amigo seu, uma amiga sua, daquelas mais queridas que te amam, né? Você sabe do que eu estou falando. Aí ela pergunta para você: e aí? Está preparada para a prova? Você vira e só fala assim: tô. O que ela faz na hora? Medida. Você só falou o que você é, querido. Você só está sendo aquilo que Deus te fez para ser. Mas aí, o
diabo, ele vira e fala para você, você não é. Aí você é levado para o terceiro aspecto que impede você. Observe que são só barreiras. Hoje eu estou aqui te mostrando as barreiras que impedem você de experimentar de um relacionamento íntimo com o Pai. Então a primeira coisa é o medo. A segunda coisa é a soberba. Mas a terceira e ainda a terceira coisa terrível é a ansiedade. A ansiedade é um trem do inferno. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, só desce. Está aqui. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu vou te explicar de uma maneira genérica para você entender aonde eu quero chegar com você. O verbo lançar, usado aqui no texto, é o mesmo ato, para você entender de uma maneira simples e clara, arremessar uma bola. Pensa numa bola que você vai jogar, uma bola de tênis. Você pega uma bola de tênis e você faz o seguinte, você arremessa a bola. Pastor, o que está acontecendo? A bola precisa sair da minha mão, sim ou não? Sim! Então preste atenção. O que está acontecendo aqui? Aqui há algo que é chave também. É nesse momento que você precisa lançar fora. O que o texto está dizendo? Lançando sobre ele. Pastor, o que vai me levar a viver como um filho ungido e amado? Quando você lançar fora todo medo. Quando você lançar fora toda soberba. Quando você lançar fora toda ansiedade. Ah, pastor, por que você está dizendo isso? Estou te dizendo porque a ansiedade ela tem poder de te consumir. A ansiedade ela não é uma mera preocupação com o dia de amanhã. Não, a ansiedade é algo que nos consome. A ansiedade é aquilo que é exagerado. E aí você começa a exagerar com tudo. Você olha para o seu futuro e você começa a pensar, eu não presto, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou casar, eu não vou conseguir fazer a prova, eu não vou conseguir ser ninguém, eu não presto. E você vai ver que vai percebendo que as coisas só vão aumentando. É tudo no superlativo. E aí você começa, e não quero que você olhe para as suas unhas agora, que aí você começa. Você não rói mais unha, você arranca a unha. Pastor, o que é isso? Preste atenção. As ameaças imaginárias. Ninguém te falou nada. Ninguém te cobrou nada. Ninguém te pressionou com nada. Mas o simples fato de estar aqui, de estar solteiro, já te começa a trazer uns piripaques na cabeça e você começa a pensar, quer saber de uma coisa? Eu não vou prestar para nada mesmo, eu não vou casar, eu não vou fazer faculdade, eu não vou prosperar. Então é o seguinte, é só isso. E aí você não está confiando no Senhor. Você não conseguiu esperar no Senhor. Você ainda não entendeu que Deus é quem cuida de nós. O melhor remédio para os seus medos, o melhor remédio para a sua ansiedade, aquilo que vai invadir a sua alma, é justamente o Senhor. Nós vamos piorar a coisa ainda, é quando você quer mexer no relógio de Deus. E aí você pensa que é o seguinte, não, eu que decido, eu que escolho, eu que faço o meu tempo. Bonito de ouvir. Já ouvi até anúncios na rádio. Eu vou te falar uma coisa. No tempo de Deus você não mete a mão. Isso aqui é sério. A bênção do Senhor tem hora. A bênção do Senhor tem momento e tempo certo. Sabe que é uma frase que eu sempre oro. Eu sempre falo para Deus, no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. Pastor, como é que é isso? Eu não estou nem 1 centímetro para a esquerda nem para a direita. Eu estou no centro da vontade de Deus. Pastor, o que isso vai fazer comigo? Eu vou te falar uma coisa. Quando a ansiedade vai embora, você fica em paz. Eu vou pregar em paz. Eu vou viver uma vida de paz. Pastor, o que é isso?
significa que você não pode fazer nada, nem para mais, nem para menos. Pastor, o que eu tenho que aprender agora? Confia em Deus, espera nele. Lá em Eclesiastes 3, versículo 1, a palavra de Deus diz: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas o último aspecto que eu quero compartilhar com você hoje, já te falei 3. Eu já te falei do medo, eu já te falei da soberba, e já te falei da ansiedade. E a última coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é a dúvida, é a falta de fé. Dúvida é falta de fé. Volta lá para o texto de Mateus capítulo 14, versículo 31. É tão interessante que, ao montarmos um pano de fundo da história de Pedro, você pode pensar, não, Deus, o Senhor, Ele perdoa Pedro, é lógico que Deus vai perdoar Pedro. Mas tem uma palavra muito dura aqui. Muito dura. E no versículo 21, volta lá no 30, perdão. No 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor. Sabe uma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, por mais que as pressões venham na sua vida, eu vou te falar, o Senhor está sempre pronto para te salvar. Ele vai te salvar. Mas aí acontece o problema. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ai. Sabe que a maioria das pessoas que experimentou um milagre, se você quer milagre na sua vida, isso aqui é para você. Se você quer mover nesse final de semana, isso aqui é para você. A maioria das pessoas que experimentaram de milagre, conquistaram o milagre, porque tinha fé. Fé. As pessoas que alcançam os seus milagres, elas alcançam por quê? Porque elas recorrem a Deus, a Cristo. As pessoas que alcançam seus milagres, elas alcançam porque elas têm uma fé alimentada. Mas preste atenção, a falta de fé é um fator determinante para quê? Para impedir o agir de Deus. Então volta lá para mim, o texto, você vai perceber, e aqui eu já vou caminhar para o meu fim. Volta lá para Isaías capítulo 40, versículo 30. Você vai perceber que agora algo está para acontecer. Então, o que está para acontecer? No versículo 31 ele diz: os que esperam no Senhor. Viver pela fé é viver uma vida confiada no Senhor, querido. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Sabe, é um futuro. Nós estamos aqui ouvindo esses dias, né? Futuro brilhante. Não, eu vou te dizer, não é brilhante, não. É espetacular para você. Esse é o seu futuro. O seu futuro é sem medo. O seu futuro é na humildade. O seu futuro é sem ansiedade. O seu futuro é uma vida pautada em fé, uma vida que espera, que confia no Senhor. Preste atenção, algo está acontecendo. Essa é a verdadeira fé. É isso que o Senhor quer fazer. Aqueles que esperam no Senhor, confia. Eu não estou fora do propósito. Há tempo nos céus para a minha vida. Há tempo para todas as coisas. Oh, meus irmãos, ao pregar isso aqui para você, ao compartilhar essa palavra, eu te digo diante de Deus, essa palavra é para mim. Ah, pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou te falando que, assim como uma águia que alimenta os seus filhotes, assim é o Senhor. Pastor, eu não entendi a analogia. Pensa comigo. Quando a águia, ela faz seu ninho, a bola bota os ovos e nasce ali os seus filhotes, eles não sabem voar. Eles não sabem bater das asas, na verdade as asas nem cresceram. E o que a águia tem que fazer o tempo inteiro? Ela vai buscar comida. E muitas vezes ela voa até longe.
E ela volta para o ninho, e quando ela volta para o ninho, ela volta com alimento para alimentar os seus filhotes. Sim ou não? Sim. Pastor, e com o Senhor? Com o Senhor é a mesma coisa, o pessoal do louvor pode vir. Pastor, o que você está dizendo aqui? Volta no versículo 30. O texto, ele reforça justamente esses dois aspectos. Tem muitos jovens, e você sabe do que eu estou dizendo. Tem muitos jovens que cansam. Tem muitos jovens que estão se fadigando. Talvez você não sabe o que é isso. É quando você corre. Aí na hora que você para de correr, você fica assim, estou cansado. Sabe de uma coisa? Olha para cá. Não olha para eles, não olha para cá. Você é um filhote. Assim como os filhotes de águias, eles precisam confiar de que a mãe vai vir alimentar e ela vai trazer água, ela vai trazer alimento, sustento para eles. Eu vou te falar algo nessa noite. O verdadeiro amor lança fora o medo. Os filhos, eles sabem que o pai vai vir alimentar. Os filhos sabem que todas as coisas estão preparadas. E sabe o que vai acontecer com os filhos? Os filhos não vão ter medo. Por que os filhos não vão ter medo? Porque os filhos esperam no Senhor. Os filhos esperam nele. Eles sabem, eles sabem quem é o pai. Eles sabem quem é o pai. Eles sabem que o pai tem riquezas. Eles sabem que o pai vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem dos filhos. Quem anda perto de mim sabe o quanto eu falo sobre isso. É você que escolhe. Quando eu fui casar com a dita cuja, a moça da corte, você está comigo? Eu lembro que nós fomos pedir a bênção para o pai dela. Depois de muitas lutas, dificuldades, ele falou, tá bom, quer casar? Casa. Eu lembro que eu saí dali, depois eu encontrei e eu perguntei para ela, lá no prédio do Bueno, eu perguntei para ela, falei, você quer o bom? Você quer o ótimo? Ou você quer o sobrenatural? Diante de Deus, ela virou para mim e falou, eu quero o sobrenatural. Eu falei para ela, você tem certeza do que você está me respondendo? Ela falou para mim, eu percebi que ela não tinha certeza. Eu falei para ela, você tem certeza? Você tem disposição para esperar no Senhor? Você tem disposição para confiar no Senhor? Ah, mas por que você está me contando isso? Eu falei para ela, é porque com o Senhor é com muita emoção. Às vezes vai ser na hora H, às vezes vai ser quando você menos espera. Mas os verdadeiros filhos, esses não têm medo. Os verdadeiros filhos, esses são humildes. Eles estão prontos a erguer as mãos e falar, Senhor, sem ti eu não sou nada. Senhor, quem eu seria? Aonde eu estaria se eu não estivesse aqui diante do Senhor? Os verdadeiros filhos, eles agora vão começar a experimentar o sobrenatural. Pastor, o que é o sobrenatural? Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Pastor, o que é o renovo nas forças? Eu quero te convidar a ficar de pé. Olha para cá. Pastor Francisco certa vez falou isso. Todo pastor que preza, ele fala 3 vezes que vai terminar. Eu estou indo para a minha 3ª. Mas olha para cá. Pastor, o que é esse renovo? O que é renovar as forças? Já parou para observar que tem gente que está todo dia está mal para ele? Todo dia está tenebroso na vida dele? Todo dia as coisas não acontecem para ele. Mas os que renovam as suas forças, esses têm um brilho nos olhos.
os que renovam suas forças. Ele vem para um retiro como esse e ele fala: vai ser o melhor final de semana da minha vida. Sabe, ele vem na presença de Deus e ele fala: eu vou mergulhar, e quando eu mergulhar, eu vou experimentar do sobrenatural de Deus. Mas sabe uma coisa? Não para por aí. Como assim, pastor? Não, já está bom demais, já estou até arrepiado aqui, ó. Não, eu tenho que te dizer mais. Você não vai ter só o brilho nos olhos, você não vai ter só a alegria no semblante, você não vai ter só isso, não. Sabe o que vai acontecer nessa noite? Eu estou te contando tudo isso aqui, no nome do Senhor Jesus. Todo medo hoje vai embora. Eu estou te dizendo nessa noite que todo orgulho, toda soberba vai desaparecer da sua vida. Sabe por quê? Porque você hoje vai decidir confiar no Senhor. Pastor, o que mais que vai acontecer? Toda dúvida vai desaparecer. Sabe por quê? Porque eu sou filho, eu estou firmado e firmada no Senhor. Eu estou firmada em Cristo Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Pastor, e agora o que vai acontecer? Além de renovar as minhas forças, eu agora vou começar a subir. Eu vou começar a subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir mais alto. Eu vou a lugares mais altos. Assim como a águia. Aí, à medida que essa mãe alimenta os seus filhotes, as asas começam a abrir. E os filhotes, quando você menos espera, e eles começam então a voar. Só que a mãe, não satisfeita, ela leva eles às maiores alturas, para que ele possa contemplar tudo aquilo que agora pertence a ele. Pastor, o que significa isso? O texto diz que você vai subir com asas como águias. Sabe que uma coisa que é um detalhe aqui que você precisa perceber? Que os filhos têm uma visão alargada. Sabe que a águia, ela visualiza o animal da caça a mais de 1 quilômetro. Ou seja, ela tem uma visão periférica, ela tem uma visão perfeita. Pastor, o que significa isso na minha vida? Eu vou te falar, você vai subir. E quanto mais você subir, mais a sua visão vai ser alargada, mais você vai compreender o que é ser filho, mais você vai avançar. E sabe o que vai acontecer? Nada te será impossível. Mas para por aí! Não! Oh, Jesus! Porque ele diz: correm e não cansam. Talvez você chegou aqui ainda cansado. Talvez você chegou aqui, você seja um líder de célula, sua célula não está rompendo, as coisas não estão acontecendo na sua vida. Talvez você já sonhou em ver uma célula grande, crescendo, mas sabe qual que foi o problema? Talvez tudo que você fez foi na força do seu braço. Os filhos que confiam no Senhor, eles vão começar a correr, mas eles não vão cansar. E aí sabe o que vai acontecer semana que vem? Eu vou te contar, porque o Senhor já falou. Você vai liderar no descanso. E quando você começar a liderar no descanso, os frutos virão. Mas acabou, pastor? Não! E ele disse: caminham e não se fadigam. Pastor, o que significa isso? Não tem cansaço. Sabe que essa é uma das coisas mais terríveis que eu percebo na vida da igreja. É quando alguém desvia. Por que fulano desviou? Porque cansou. Por que cansou? Porque em algum momento a ansiedade tomou conta do coração. Em algum momento a dúvida tomou conta do coração. Em algum momento a soberba tomou conta do coração. Em algum momento essa pessoa foi travada pelo inimigo. O medo tomou conta do seu coração. Mas deixa eu te contar algo nessa noite no nome de Jesus. Você é filho de um pai amoroso. E o seu pai amoroso, ele preparou tudo isso aqui para você. E quando você não tiver mais medo, quando você não tiver mais soberba, quando você não tiver mais ansiedade e dúvida, você vai subir como asas, como águia. E você vai experimentar daquilo que você não experimentou. A primeira coisa que eu quero fazer nessa noite é que você feche os seus olhos. A pergunta é: há algo que está te prendendo? Há algo que está
atrapalhando você de confiar no Senhor? Fala para o seu pai nessa noite. Você tem medos? Você tem um pai, querido. Pastor, muitas vezes eu tentei fazer na força do meu braço e não deu certo. Entrega para Ele hoje. Pastor, eu tenho andado ansioso, eu não tenho desfrutado, né, dessa medida do meu pai. Eu estou andando assim, me ajuda. Não é eu, você e Ele. Pastor, eu tenho tido dúvida quanto à minha fé. Eu não sei se a minha fé está abalada nesses dias. Simplesmente volte para Ele. Os que confiam no Senhor, renova suas forças. Se você precisa de renovo nessa noite, eu sei que não cabe, mas eu quero te convidar a sair do seu lugar. Mas você não vai sair do seu lugar. Antes de você sair, só um instante, nós vamos cantar essa canção. Nós terminamos o louvor cantando essa canção. Eu já tinha pedido para os irmãos, nós vamos voltar cantando essa canção. Nós vamos mergulhar. Hoje você não está aqui para se intitular como um derrotado, um fracassado. Não! Eu quero que você nessa noite simplesmente entre na onda do rio. E quando você entra no rio, e sabe que enquanto eles cantavam, o Espírito falava no meu coração: filhos que amam o Pai, que se entregam ao Pai, eles deixam o Pai pegar na mão, e é o Pai que conduz. Se você quer ser conduzido pelo seu Pai hoje, saia do seu lugar, se mergulhe nas águas do seu Pai nessa noite. Pode sair. Se tiver que juntar as cadeiras, esse é o momento entre você e o seu Pai. Se você quiser ajoelhar, você pode ajoelhar. Se você quiser deitar, deite. Mas relacione com Ele nessa noite. Oh Jesus! Em tantas coisas eu procurei outro lugar, muitas pessoas, em tantas coisas, mas descobri. Volte para Ele. Em mim. Entregue os seus medos para Ele. Entregue a sua ansiedade para Ele. Oh Jesus! Oh Jesus! Oh Jesus! Aqui estão os seus filhos. Aqui estão os seus filhos. Teu rio de vida que todo medo vai embora. Eu quero beber de tuas águas. Beba dele. Quero beber. Confia nele. Ele está fazendo uma troca nessa noite. Eu quero beber da tua fonte. Mergulhar no teu rio. Mergulhar.